Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Abra comigo ali a palavra de Deus no livro de Números. Livro de Números, aí no Antigo Testamento, no Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Amém? 14, verso de número 24, diz assim: Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém? Coloca a mão no coração, diga para Deus a liberdade que você libera na sua vida para ser ministrado de acordo com os propósitos dele nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que a tua palavra é viva, poderosa, eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos, e ela não torna a ti sem cumprir tudo aquilo para o qual ela é designada. Então, Senhor, que ela regue o nosso coração, que ela venha, Senhor, de encontro às nossas necessidades, que ela venha como suprimento, provisão, que ela venha, Senhor, como direção, que ela venha como ensino, instrução e direcionamento para as nossas vidas, e na liberdade que damos, o teu Espírito Santo, ao trazer a palavra, traga também a revelação, abrindo o nosso entendimento, nos dando compreensão, para que tudo assim se cumpra em nossas vidas. Eu também, Espírito Santo, te dou toda a liberdade, para que sejas tu a falar e a ministrar, e não eu, e que assim seja. Amém. Pode tomar o vosso assento. Meus amados, a palavra de Deus nos revela que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não tem distinção entre uma pessoa e outra na questão do seu propósito estabelecido, manifesto, revelado, proposto através de Jesus Cristo, porque Ele quer que todos sejam salvos, e Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio, se manifestou para que eu e você, crendo nele, sejamos filhos de Deus, e Deus quer que todos sejam filhos. Então ele não faz acepção de pessoas, mas a Bíblia deixa bem claro que ele faz sim acepção de atitudes. Ele faz acepção de atitudes. Tem atitudes que são aceitas e tem atitudes que não têm aceitação diante de Deus. Tem atitudes que Deus se alegra e tem atitudes que Deus rejeita. Por quê? Porque existem princípios, existem direcionamentos, existem da parte de Deus questões éticas, morais e espirituais, que a gente tem a opção, porque não é uma imposição. Deus diz escolhe. Se Ele nos dá o direito de escolha, não é uma imposição, é uma aceitação ou não, de nós permitirmos que isso faça parte das nossas vidas, mediante atitudes, comportamentos, procedimentos, palavra, linguagem. Então Deus tem acepção de atitudes. Eu posso também trabalhar essa questão de acepção de atitudes na questão da fé. Como assim, pastor, na questão da fé? Deus também tem momento que rejeita a fé? Tem. Em que momento, pastor? Quando a fé não tem obra. Não é o que está escrito? Fé sem obras é morta. E aí você pode perguntar, mas que obras, pastor? Aquela que você produz mediante a tua busca
na certeza e na confiança de quem deu a palavra é fiel para cumprir. Porque quando eu creio que a palavra é a expressão da fidelidade de Deus, então eu creio que o que Ele diz se cumpre. A minha fé então é acionada para buscar diante de Deus o cumprimento do que a palavra diz. E uma vez gerada essa fé, através da conquista daquilo que a palavra diz que eu tenho direito de conquistar, eu tenho a experiência. E a experiência revela que eu produzi uma obra de fé. Pastor, dá para explicar mais facilzinho? Dá. Você recebe uma sentença diante de uma situação de doença ou de enfermidade. Você crê que Deus é aquele que sara, que cura. Você crê que Jesus deixou bem claro que pelas suas pisaduras já fomos sarados. Você crê que o que Jesus disse é uma verdade. O que Jesus disse, pastor? Curai os enfermos e expulsai os demônios. É uma determinação de Jesus. Ele disse: em meu nome expelirão e curarão. Então, se eu creio nesse poder e eu boto ele mediante a fé em ação na minha vida e eu recebo a cura, a minha fé produziu uma obra que é o resultado dela, a cura. Entenderam? Amém? Então o que Deus quer é que verdadeiramente a gente tenha diante dele aceitação e produção. Pastor, como que eu sou aceito e como que eu produzo? Exatamente assim, cumprindo os princípios, obedecendo a palavra e produzindo mediante a fé obras que testificam ou testemunham do poder de Deus. Amém? Olha que interessante, até lembrei de uma agora. Abre comigo lá. Abre João 20, 31 ou é 30? Bota o 20 e 30 para mim que eu vejo que está escrito, se não for. Esse mesmo, pode deixar aí. Na verdade, olha o que está escrito. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Agora bota o 31. Isso aí. Estes o que, pastor? Todos os outros sinais que foram escritos. Volta o 30 ali. Olha o que diz aqui, irmãos. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Agora bota o 31. Estes, aí eu vou trocar para ficar mais fácil. Os que estão escritos, porém, pegaram? Os que estão escritos, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pastor, o que isso tem a ver? Se você pega lá, Números 14, 24, Deus está referendando a atitude de um homem chamado Caleb. Quem era Caleb? Um dos príncipes enviados por Moisés na época do êxodo, da trajetória da nação de Israel entre o Egito e a terra prometida. Naquele momento em que o povo chega naquela região chamada Cades Barneia,
que era próxima ao Rio Jordão, e cruzando o Rio Jordão, região, terra de Canaã, a terra prometida. Eles estavam próximos para tomarem posse da terra prometida. Haviam tido uma trajetória pelo deserto. Aquela nação que saiu de dentro do Egito viu com os seus olhos o mar se abrir, pisaram com seus pés dentro do mar, com um paredão de água à sua direita, um paredão de água à sua esquerda, sustentado por um sopro de vento poderoso da parte de Deus, que mantinha o mar aberto e secou a terra, e eles pisaram naquela terra seca, olhando os paredões de água, e chegaram do outro lado. Eles viram a coluna de nuvem durante o dia, trazendo a eles refrigério diante do sol escaldante e das temperaturas excessivas do deserto. Eles viram durante a noite aquela nuvem que se transformava em fogo, que os aquecia diante das baixas temperaturas do deserto. Eles viram povos serem destruídos. Eles viram águas amargas serem transformadas em águas doces, apenas colocando uma árvore dentro daquela água. Eles viram da pedra jorrar água, não um volume de água qualquer, não era uma torneirinha aberta, era um volume de água tão grande. Se você vê a foto do vale, aquele vale todinho ficou cheio d'água. Tanto é que o texto bíblico diz que beberam eles, as suas mulheres, os seus filhos e todo o seu gado. E aí a gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas tomando água, e mais de não sei quantos animais tomando água. Então não era uma torneirinha aberta da pedra, era um volume intenso de água jorrando de uma pedra. Essa geração que saiu do Egito viu sinais, prodígios, maravilhas durante toda a sua caminhada com Deus. Eles viram o Monte Horebe fumegar e viram visivelmente a presença de Deus no cume do morro, com um fogo intenso. Eles ouviram a voz de Deus falando com Moisés como um estrondo. Eles viram o exército se levantar contra eles e Deus derrotar esses exércitos. Foram muitos milagres no deserto. Esses homens que assistiram, que participaram, que visualizaram, que foram testemunhas dos feitos do Senhor durante todo esse período de tempo, estão agora em Cades Barneia, olhando para a terra prometida, e retornam da terra depois de 40 dias espiando ela, aqueles 12 espias. Esses 12 espias se colocam na parte mais alta do monte de Cádiz e inflamam a nação inteira. Tocam fogo na nação toda com as suas palavras de derrota. A terra é boa, mas tem cidades fortificadas, homens poderosos de guerra, tem gigantes, e aos olhos deles e aos nossos olhos somos como gafanhotos. Lembram dessa? Eles geram uma desmotivação geral naquela nação. Aí aqueles homens que viram os sinais,
que sentiram o poder, que tocaram na glória, que se abasteceram das provisões de Deus, que receberam do maná pão diário, que viram a coluna de fogo, a coluna de nuvem, o mar se abrindo, aqueles homens que contemplaram as maiores grandezas de Deus naquele trajeto, agora tomam uma posição de incrédulos. Tomam uma posição de incrédulos. Pastor, mas o que isso tem a ver com o que a gente leu ali em João? João, ele diz assim: olha, tudo que nós vimos não dá para colocar, porque faltariam livros no mundo para escrever tudo que Jesus fez. Mas esses que a gente colocou é o suficiente para vocês terem fé. É o suficiente para vocês crerem. Pastor, mas de que sinais João estava falando? Jesus curou cego, Jesus curou coxo, Jesus ressuscitou mortos. Jesus purificou leprosos, não uma, nem duas vezes, várias vezes. Tem vários relatos de cego voltando a ver, tem vários relatos de coxo voltando a andar, tem relato de paralítico voltando a andar, tem relato de mortos ressuscitando. E eu creio que a ressuscitação mais impactante de todas é a que a gente mais conhece, Lázaro. Porque tem, às vezes a pessoa, só quem leu muito a Bíblia vai lembrar do filho da viúva de Naim, né? A maioria nem lembra que tinha o filho da viúva de Naim. Aí todos esses movimentos é porque a gente tem a certeza de que Ele é poderoso para fazer. Amém? Ele é poderoso para fazer. Caleb, ele está com esse espírito de convicção, de certeza, de credibilidade. Por quê? Porque ele cruzou o Mar Vermelho pisando em terra seca. Porque ele viu a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Porque ele viu nações perecerem diante do poder de Deus. Eles, sendo escravos, nunca tinham lutado, e ele viu Deus lutando as suas guerras. Ele comeu do pão que desceu do céu, ele bebeu da água que saiu da rocha. Então nele tinha algo diferente que não tinha nos outros. E agora você vai entender onde é que eu quero chegar. Nele tinha algo diferente que não tinha nos outros. Agora, gente, abre de novo comigo ali, Números 14 e 24. Você sabe quem é que está falando isso? É o próprio Deus. É o próprio Deus falando depois do motim. A nação fez um motim, se juntou os incrédulos para dizer que Deus não tinha poder de colocar eles lá dentro de Canaã. Diante do motim, Josué e Caleb tiveram uma posição contrária. Agora olha para mim aqui. Deus não falou de Josué. Mas pastor, Josué estava junto. A gente sempre sabe que é Josué e Caleb, Josué e Caleb, Josué e Caleb. É ou não é? Mas Deus deu um destaque para Caleb. Olha que forte isso aqui. O próprio Deus falando: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, nele houve outro espírito.
Outro espírito, pastor, não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com espírito de espírito, tem a ver com disposição, com atitude, com postura. Amém? Tipo assim, eu lembrei de um exemplo aqui meio extravagante, mas tudo bem. Sabe quando a gente olha para aquela pessoa e diz assim, aquilo lá tem espírito de porco, sabe? O que a gente está dizendo? Não é que a gente está dizendo que aquela pessoa tem um espírito. A gente está falando que ele tem uma atitude que é a atitude de porco. Amém? Deus diz assim, olha, em Caleb houve outro espírito. Se você pegar lá no texto original em hebraico, lá no Antigo Testamento, quando diz ali Ruach, ela tem um significado. Esse significado da palavra, houve outro espírito, no hebraico, o contexto exegético, tem a ver com outra atitude, outro tipo de disposição interior, outro modo de pensar, outro tipo de inclinação moral. Ele fez tudo ao contrário do que o povo fez. Por quê? Porque nele tinha um outro espírito, tinha um outro tipo de pensamento, tinha uma outra postura, tinha uma outra disposição, tinha outra visão, tinha outro modo de pensar na mente dele. Ele tinha convicção de que o Deus que fez todos os sinais até ali era poderoso para fazer os sinais lá. Amém? Quando João escreve, olha, não dá para escrever tudo, mas estes daqui a gente escreveu para que você creia. Pastor, então é para mim ser como Caleb? Porque, olha para mim aqui. Lembra que no início eu expliquei que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes? Deus deu esse relato a respeito de Caleb. Mas o que Deus falou a respeito da atitude do povo toda? Sabe o que Deus falou? Caleb e Josué vão entrar, mas vocês não vão entrar, e o cadáver de vocês ainda vai ficar aí no deserto. Ô pastor, foi a frase que Deus disse. Porque Ele faz sim acepção de atitudes. Até vou ler para você ali. Eu sei que você já leu várias vezes, mas vale a pena relembrar, né? Do verso 26 em diante, nesse mesmo 14, diz assim: depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 21 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.
Pegaram? Quem crê, Deus tem prazer, alegria, Deus recebe e ouve a oração. Quem não crê, os ouvidos de Deus estão fechados. Entenderam ou não? Agora, quem crê e busca, recebe. Tem vitória, conquista, alcança, recebe. Quem age mediante a fé, tem a promessa. Quem age mediante a fé, tem a fidelidade de Deus para com a promessa. Quem toma posição, Deus abençoa. Em Caleb tinha um outro espírito. Aí eu pergunto: o que torna alguém então diferente diante de Deus? Querem ver? Bota para mim, para lá, abre lá para mim. Números 13:30. Isso daqui movimenta o céu. Olha qual era a posição de Caleb. Então, quando o povo todinho começou a murmurar, apavorado, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Isso é visão de quem crê. Isso é visão de quem confia. Isso é visão de quem tem convicção de que o que Deus diz é verdade, é real, é poderoso. Isso é visão de quem olha para a realidade dos fatos que revelam o poder de Deus. O mar abriu, a nuvem, a água da rocha, o pão descendo do céu. Dá para entender? É que nem lá em João, Jesus curou o cego, curou o surdo, curou o mudo, expeliu demônios. Jesus levantou coxo, levantou paralítico. Jesus ressuscitou mortos. Eu vou duvidar do quê? Do que eu vou duvidar? Ai, pastor, eu estou com um problema na minha vida. Dobra o joelho, jejum e oração e busca, porque tem palavra de vitória para você. Tem palavra de vitória para qualquer situação na nossa vida. Só tem que sair desse marasmo. Ó vida, ó azar, ó desgraça, sabia que não ia dar certo. Sai daí, cabeção. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Essa palavra tem poder. Ela gera, ela produz, ela frutifica, ela movimenta os céus. Caleb, ele tinha um espírito de fé nele. Enquanto a maioria do povo estava preocupada com os gigantes, com as grandes fortalezas, com os exércitos, Caleb estava enxergando o cumprimento da promessa. Você está olhando para o problema ou está visualizando o poder de Deus diante do problema? Caleb, em momento algum, ignorou a situação, ignorou os fatos. Em momento algum ele ignorou os problemas. Mas ele tinha uma posição: eia, subamos, porque Deus vai nos dar vitória. A fé não ignora os problemas. Ela confia que Deus é maior do que eles. A fé
vê possibilidades onde os outros veem impossibilidades. E qual é a postura que Deus honra? Murmuração ou fé? Qual é a atitude de Deus contra a murmuração? Qual é a atitude de Deus contra a fé? Deus honra aqueles que creem em sua palavra acima das circunstâncias. Eu às vezes falo, né? Tem gente até que depois repete, às vezes uns chavões que eu coloco aqui. Mas eu falo porque eu tenho experiência. Irmãos, eu já peguei os piores temporais na minha vida. Em todos eles, Deus deu ordem ao mar, Deus deu ordem ao vento. E tudo obedeceu a ordem dele. Aí quem já pegou temporal, chuva forte, granizo feio, chuva de canivete, vai ter medo de chuvinha? Mas sabe o que falta para crente fervoroso? É experiência. Porque o maior defeito dos crentes é não ter experiência, porque aí a fé é pequenininha, pequenininha. Pastor, mas como é que eu vou ter essa outra fé? Começa a buscar, diante dos teus problemas, o poder de Deus, crendo que Ele é suficientemente poderoso para resolver. Você vai começar a ver os movimentos de Deus, você vai começar a ver a tua fé produzindo, você vai começar a receber os milagres, você vai começar a ter experiências do poder de Deus. E aí, meus queridos, ninguém mais te segura, é de glória em glória, de vitória em vitória. Porque aí quem já venceu num problema grande vai ter medo do problema pequenininho. Caleb tinha nele um espírito de coragem. Enquanto os outros ficaram paralisados de medo, Caleb, ele não negou a existência dos gigantes, mas ele se recusou a permitir que o medo governasse suas decisões. O que tem governado a tua vida? O medo? Se você deixa o medo governar, você nunca vai sair do lugar. Ah, pastor, mas como que eu não vou sentir medo? Vai com medo mesmo. Mas creia que Deus vai adiante. Gente, se você pegar a Bíblia e você ler aqui, todas as batalhas que Deus disse para Israel guerrear, todas as batalhas que Deus disse para a nação dele guerrear, ele diz assim: eu vou adiante de vós. Pode ler. Quando era ele que dizia vai lá e guerreia, ele dizia eu irei adiante de vós. Ele vai na frente, meu querido. Está com medo? Vai com medo mesmo. Aquele que é poderoso está na tua frente. Mas não deixa o medo te paralisar. Não deixa o medo te tirar do foco. Não deixa o medo te impedir. Te posiciona. A coragem não é ausência de medo. Coragem é, tendo medo, obedecer a Deus, mesmo quando tem motivos para temer a situação. Porque até no temor Deus diz assim: não temas, porque estou contigo. Não te apavores, porque eu sou o Senhor teu Deus. E irmãos, vamos ser sinceros, querendo Deus agir, quem o impedirá? Mas pastor, o que essa palavra tem a ver no contexto? Quando Deus diz, significa que Ele vai fazer. E se Ele disse que vai fazer,
Quem em todo o universo tem poder de impedir ele de fazer, se ele é o soberano do universo? Dá para entender? Não sei qual é o problema que você está passando, que você está enfrentando, a dificuldade, doença, enfermidade, problema dentro de casa, problema no casamento, problema no trabalho, eu não sei o que é, mas cada uma dessas coisas tem vitória em Cristo Jesus. E mediante a fé tudo é possível que crê para receber o seu milagre. Caleb, Deus diz assim, ele perseverou em seguir-me. Como assim, pastor? O que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Vou parafrasear aqui para você. Está com problema? Agarra o teu problema e segue atrás de Jesus. Ele vai te conduzir para a solução do teu problema. Agora, olha aqui para mim. Uma fé produtiva diante de Deus sempre será recompensada. Sabe o que é que Deus disse para Caleb? Eu o levarei à terra. Gente, por causa da atitude de fé que Caleb teve, por ter ele um espírito diferente do espírito dos outros, uma atitude diferente da atitude dos outros, uma disposição diferente da disposição dos outros, Deus disse: eu vou te colocar aonde eu disse que é a porção da tua herança. Abre comigo lá, Josué 14, pode colocar do 10 em diante. Josué 14, do 10 em diante. Eis agora, o Senhor me conservou em vida. Isso aqui é uma declaração de Caleb, quando eles cruzam o rio Jordão, sob o comando de Josué. Eles entram na terra prometida, destroem a cidade de Jericó, tomam posse daquele território. E aí depois Caleb chega para Josué e diz: olha, eu quero o que me foi prometido. E gente, Caleb aqui, ele está com 85 anos de idade. Bah, pastor, estava velho, acabado. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Coloca o 11. Estou forte ainda. Hoje, como no dia em que Moisés me enviou, enviou ele para olhar a terra lá, para espiar. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este... Gente, olha para mim aqui, olha para mim. Pega isso aqui que esse cara está falando. Esse cara aqui é muito doido, mas é dos doidos que Deus gosta. O cara está com 85 anos de idade. Ele passou 40 anos no deserto por causa da murmuração dos amiguinhos dele. Teve que caminhar com eles os 40 anos para pagar o preço do que os outros fizeram. Mas ele estava com a esperança do cumprimento da promessa. Aí o cara chega aqui com 85 anos,
E ele diz aqui, ó, ouviste. Ele diz assim, ó, pois naquele dia ouviste que estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Olha aqui, ele disse assim, ó, dá-me a minha montanha, lá onde estão os anaquins. Quem eram os anaquins? Eram os gigantes daquela terra. Você sabe que os anaquins, eles têm conexão com Golias. Eles são tudo da mesma descendência. Os anaquins, os refaíns. Eles eram tudo gigantes. Todos eles da altura de Golias. Só para você ter noção. Quem que esse cara de 85 anos diz que ele quer? O que esse cara quer? A montanha aonde estão os gigantes. É tipo assim, vocês não me deixaram resolver o assunto naquela época, de passar a espada nesses gigantes, mas agora eu vou fazer o que vocês não me deixaram fazer antes, porque o mesmo Deus que foi poderoso para fazer lá, Ele vai fazer comigo aqui. Isso é ter fé, irmãos. O cara com 85 anos, ele foi lá para matar os gigantes da terra. Ele foi lá tomar posse do monte onde habitavam os gigantes da terra. Aqueles gigantes que aquela outra turminha, a turminha dos murmuradores, diz: aos nossos olhos e aos olhos deles nós somos como gafanhoto. Mas esse cara aqui, que tinha outro espírito nele, que tinha entendimento do poder de Deus, que para ele estava resolvido o assunto, porque contra fatos não tem argumentos. O cara que abre o mar, o cara que faz a nuvem virar fogo durante a noite, o cara que faz a nuvem ficar trazendo frio durante o dia, o cara que faz pão descer do céu, o cara que faz água sair da rocha, não vai dar força para ele matar alguns gigantes na terra? Dá para entender? Eu não sei qual é o teu problema, pode ser o maior dos problemas. Se você tem disposição e tem fé naquele que tem poder para fazer, esses gigantes vão perecer na tua mão. Você vai tomar posse daquilo que Deus diz que é para você. Você vai te apropriar da tua vitória. Pode ter as maiores barreiras, as piores das circunstâncias, os piores dos problemas. Eles não são maiores do que aquele que diz: irei adiante de vós e te colocarei na terra. Fique de pé. Feche teus olhos. E acende a chama da tua coragem aí. Visualiza o problema e começa a dizer para o problema: tu está ferrado, porque eu tenho um grande Deus. Começa a te posicionar em fé e começa a declarar o que Deus tem poder para fazer nessa situação da tua vida, o que Ele tem poder para fazer diante dessa situação, dessa circunstância, desse problema, dessa adversidade, desse momento de escassez, desse momento de ruptura, desse momento de dor, de fragilidade ou de tristeza, desse momento que se levantou algo que você se sente limitado, enfraquecido. Se levantou algo que está te gerando medo, temor, insegurança. Te levanta nessa fé, mediante o poder daquele que diz: te darei vitória. E começa a determinar a derrota dessas circunstâncias, a derrota desses problemas, a derrota dessa doença, a derrota dessa enfermidade, a derrota desse rompimento, dessa separação, a derrota dessa situação financeira de escassez. Começa a declarar com a tua boca, começa a romper em fé, a marchar em fé, a te posicionar em fé, a orar em fé, a determinar em fé, porque é poderoso aquele que te deu a palavra.